Essa semana nós tivemos o Dia de Ações de Graças. E é um dia que nós somos convidados a lembrar de tudo o que Deus fez, de tudo o que Deus está fazendo. Eu fui dar uma pesquisada, por que a gente comemora o Dia de Ações de Graças? Aí descobri que nem é brasileiro, né? Chegou aqui no Brasil por influência americana e, na verdade, o Dia de Ações de Graças foi criado por Abraham Lincoln, lá em 1863, com o propósito de separar um dia de gratidão, de separar um dia para juntar a família, de prestar culto a Deus. Lá e também eles celebram fazendo desfiles e tudo mais. Eu achei interessante porque na cultura deles, eles têm o costume de comer o peru, de comer lá tipo um molhinho de cranberry e algumas coisas a mais assim que é característico deste dia, fazer cookies e tudo mais. Aí eu fiquei pensando, nossa, como o negócio se perdeu, né? Porque uma ideia que era para celebrar, que era para ser um dia de gratidão, virou um dia de comércio, não virou? Todo mundo fica esperando a Black Friday. Antes era um dia só. Aí depois tem a semana e depois tem um mês. Agora é um mês todo de promoção, fica todo mundo esperando lá, né, com uma certa ansiedade, porque agora vai baixar. Né? Agora vai baixar e fica lá aquele negócio. Daí aquilo que você quer comprar, você fica esperando e o negócio não baixa, e você vai dando aquela aflição, e agora? E na verdade foi criado para outra coisa, um dia de gratidão. E pensando nisso, olhando essa semana, eu também lembrei que Deus também deu um dia de celebração. Deus chamou um dia para render ações de graças, para todo mundo sentar junto e comer. Cada alimento tinha um motivo específico, mas acima de tudo era a gratidão daquilo que Deus tem feito. Aí uma pergunta que vem é assim: será que nós estamos sendo gratos ao Senhor? Será que não está sendo só mais um dia no calendário esperado? Ou está sendo um dia de gratidão mesmo, um dia que eu reconheço todas as coisas, a começar pela salvação que Jesus me alcançou, que Jesus me atendeu? Convido a todos nós a abrirmos a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Nós leremos o capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 16. Êxodo capítulo 13, nós leremos do versículo 1 até o versículo 16, a palavra do Senhor nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá, portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estais saindo, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar a terra que mana leite e mel. Guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos e levedado, e não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia, contarás a teu filho, dizendo: É isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito, e será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança determinado tempo, de ano em ano, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado. Apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado, mas todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Quando o teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se o faraó, para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito,
desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E isto será como um sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra, agradecemos porque o Senhor sempre nos lembra o foco e o motivo da nossa esperança, da nossa gratidão. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, pedir a tua orientação, pedir que o teu Espírito Santo esteja conosco. Sê conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Gratidão. Vocês perceberam que não há nada novo? Abraham Lincoln não inventou um dia de gratidão. O Senhor inventou um dia de gratidão. O Senhor chamou a humanidade para lembrar dele, das coisas que ele fez e das coisas que ele faz. Nós temos uma capacidade incrível de esquecer fácil. Principalmente dias bons, a gente esquece fácil. Quer ver um exemplo? Dia 11 de setembro. Todo mundo vai lembrar que foi um dia difícil na história da humanidade, onde muitas pessoas morreram, caiu um grande prédio, dois, né, inclusive, as Torres Gêmeas e tal. Todo mundo lembra desse dia porque foi uma coisa ruim que aconteceu. Você lembra o que aconteceu para você, naquele mesmo ano, no dia 10? O que aconteceu de bom na sua vida naquele dia? Viu como é difícil lembrar uma coisa boa? No dia seguinte, todos nós lembramos. Uma tragédia aconteceu. Mas o dia bom, talvez a gente esqueceu. Talvez você fale, eu te peguei, pastor, eu sei. Né? Amém, se souber, amém. Mas se não souber, nós somos convidados a lembrar do que o Senhor tem feito por nós. Todos os dias. Nós temos um dia na semana aí desse ano que passou, né? Todo mundo celebrou, quinta-feira, inclusive nós estivemos aqui celebrando ao Senhor. Foi um dia muito agradável, né? Coisa boa, receber novos membros, profissão de fé, batismo, é celebração. O Senhor sempre nos chama a lembrar as coisas boas que Ele fez. Até aqui, queridos, o povo hebreu tinha passado por maus bocados. Após o tempo que eles estavam com um longo período como escravos no Egito, o Senhor lembrou deles e os chamou para ser seu povo. Então Deus levanta Moisés para ir lá chamar aquele povo, para resgatar, e então as 9 pragas aconteceram, e chegou a 10ª, né, que foi a mais terrível, do meu ponto de vista, né, a morte dos primogênitos, um grande dia de choro, de pranto, lamentação, para que a glória de Deus fosse exaltada, para que a glória de Deus fosse manifestada no meio daquele povo que até então era a maior potência mundial, o Egito, que se tornou dono de muitas terras. Durante todo o período de seca, eles compraram a preço de banana, literalmente, muitas terras, e muitos povos se tornaram escravos deles. Mas Deus tinha prometido uma coisa. Lá para Abraão, quando ele chamou, a tua descendência será incontável, vou fazer um povo a partir de você, vou levar vocês para uma terra prometida. Deus tinha prometido, não tinha? Eles estavam começando para caminhar. Aquela caminhada de 40 anos estava prestes a começar, mas antes haveria um dia fatídico que marcaria a história da humanidade: a morte dos primogênitos, a libertação do povo de Israel. E uma coisa que é interessante que Deus chama é: lembrai-vos deste dia. Primeira coisa que nós percebemos nesse texto: lembrai-vos desse dia. Disse o Senhor: consagra-me. Lembre desse dia. A partir desta data estava instituída a Páscoa. Estava instituída a celebração do dia da libertação. Aquele povo que até então era escravo, agora seria livre, seria constituído, agora sobre eles, uma nação. Deus estava chamando aquele povo que estava numa condição de humilhação, como escravos, chamando para ser seu povo. E como eu disse, nós temos uma capacidade incrível de esquecer. A gente esquece muito fácil as coisas boas que o Senhor fez. Então é importantíssimo nós celebrarmos, mas não somente no dia de ação de graça, porque tem uma Black Friday ou porque alguma coisa assim,
mas nós somos chamados a celebrar todos os dias. Você perceberam o quanto nós somos mais felizes que o resto da humanidade, o povo cristão? Nós celebramos a Páscoa todo mês. Muitos celebram a Páscoa uma vez só por ano e ainda pelo motivo errado. Nós temos a chance de celebrar todos os dias, não somente uma vez por mês, porque nós lembramos aquilo que Deus fez, a libertação que Deus também se lembrou de nós, quando mandou o seu único filho. E perceba nesse texto que nós lemos várias vezes, fala a respeito do primogênito, o dia que ele mandou o seu primogênito, para que nós fôssemos resgatados, para que nós fôssemos libertos da escravidão do pecado. Que é um dia melhor que esse? O dia que nós estávamos mortos, condenados ao inferno, e aí então Deus resolve mudar a nossa sorte e manda o seu Filho para nos salvar. Muitas vezes a murmuração é predominante em nossos lábios. Muitas vezes vai dar certo, gente. Muitas vezes aquilo que não era para tirar o foco acaba tirando, e aquilo que era para ser motivo de gratidão acaba se perdendo. Deus chama atenção para lembrar do que ele fez. E é interessante que ele faz um chamado com alimentos. Eu disse que lá, quando o Abraham Lincoln resolveu chamar o Dia de Ações de Graças, ele chamou o pessoal para comer junto também. Tinha nozes, maçãs, cookies, batata doce, purê, molho de cranberry, peru, muitas coisas, muitas comidas. E interessante que Deus assim também fez. Ele chamou o povo e falou assim: vocês vão comer algumas coisas. Vocês vão comer alguns alimentos para lembrar o que aconteceu. Um cordeiro de 1 ano sem mácula, ou seja, um cordeiro perfeito. Deus nunca se alegrou com o resto. Deus nunca se agradou com coisa pouca. Perceba que sempre ele escolhe a melhor parte. Lá no Caim e Abel já começou com isso. Um entregou a melhor, o outro não entregou com o coração com o melhor. E Deus não se agradou daquilo. E então Deus chama só: vamos, um cordeiro de 1 ano sem mácula, conforme está lá em Êxodo 12, no versículo 5. Aí então no capítulo 12 também, no versículo 7, ele vai chamar uma atenção que é muito interessante. Então primeiro um cordeiro, ele vai chamar atenção para isso. E no versículo 7 tinha um chamado para passar um sangue nos umbrais das portas, porque o anjo da morte visitaria o povo aquele dia, mas a casa que estivesse com aquele sangue na porta, o anjo da morte não passaria, e o primogênito daquela casa não morreria. Isso é muito legal. Desde criança a gente vê assim, alguns desenhos, filmes e tal, vai passando o anjo, vai acontecendo um negócio e as pessoas vão morrendo, mas nas portas que tem o sangue não acontece. Perceba que Deus estava preparando a Páscoa. Perceba que Deus também está apontando para a obra de Jesus Cristo. O sangue derramado, o sangue passado, o sangue de Jesus no madeiro, lembra? E também era para comer esse cordeiro todo. Se você não tivesse pessoa suficiente na casa, você tinha que chamar seu vizinho para comer junto, porque todo mundo não podia sobrar. E o que sobrasse deveria ser queimado. Não podia haver restos. Também chama a atenção os pães asmos, um pão sem fermento. O fermento, então, significava e relembrava o pecado, que era para o povo tirar do arraial. Então, no meio do povo, nesse dia, não era para ter fermento algum. Todo o pão era para ser comido fininho mesmo, murcho. Não é aquele pão viçoso, grandão, que brilha no olho, o pão grandão. Não, era baixinho, gente, sem o fermento. E também tinha uma coisa muito interessante, que Deus mandou comer também: ervas amargas. Ervas amargas deveria ser comida para lembrar a dificuldade e o tempo mais amargo, mais difícil, enquanto na escravidão. Lembrai-vos desse dia. Deus está chamando a atenção para o povo para lembrar do que ele fez, ter uma grata memória do sacrifício que foi feito naquele dia, dos primogênitos que morreram naquele dia, apontando para a morte do primogênito, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Nada aconteceu por acaso. As coisas que aconteceram naquele dia apontavam para a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Da mesma forma que o povo foi liberto da escravidão e foi chamado a atenção para lembrar daquilo que Deus fez, a humanidade toda ainda assim é convidada hoje para lembrar daquilo que Deus fez. Mas só vai ter sentido lembrar disso para quem é povo,
Porque para muitos não faz nem sentido. Muitos olham para a história da saída do Egito, alguns até duvidam, nem tem escritos históricos sobre isso. Aí a pergunta que tem é, mas quem que é o derrotado que escreve que perdeu? O derrotado nunca escreve a história, mas aquele que venceu, ele escreve a história. Aquele que é o vencedor, ele escreve a história nos mínimos detalhes, porque nós, seres humanos, gostamos de escrever quando a gente ganha. É bom lembrar, coisas boas é bom. Mas perceba que é um paradoxo, a gente tem uma facilidade maior de lembrar tempos e dias mais ruins e difíceis do que lembrar das coisas boas. E Deus nos chama a atenção, lembra daquilo que eu fiz. Lembra que da mesma forma que eu cuidei daquele povo saindo do Egito e preparei todas as coisas e fiz com que eles guardassem um dia, nós também somos convidados a lembrar do sacrifício de Jesus e a maior gratidão que nós devemos ter num dia de ação de graça, e que no caso do cristão é todos os dias, é lembrar o dia que o Senhor mudou a nossa história, o dia que o Senhor mudou a nossa sorte, e então nós somos salvos, nós somos libertos da condição de escravos, e agora nós somos libertos em Jesus Cristo. Lembrai-vos deste dia. Gente, a dia de ação de graça, a primeira ação de graça que nós somos convidados a lembrar é a salvação de Jesus Cristo. A primeira coisa que nós somos lembrados é aquilo que Deus fez por nós. E como eu disse, nós como humanos pecadores, a tendência é esquecer. E a tendência da murmuração, a tendência da reclamação vai ser sempre maior daquilo que Deus fez. E isso nós vemos na história do povo durante a caminhada no deserto. O povo reclamando a todo tempo sobre água, sobre alimento, sobre cebola, sobre pepino. E o Deus tinha feito, era grandioso, eles eram escravos, eles eram humilhados, eles eram açoitados. E a lembrança que era, mas lá a gente tinha comida boa, lá nós tínhamos coisas boas, lá nós apanhávamos, lá era amargo, é por isso que tem que lembrar com as ervas amargas. Nós somos chamados a atenção a lembrar daquilo que Deus fez por nós. Aquele cordeiro que foi morto naquele dia, a morte dos primogênitos, apontava para Jesus Cristo. Um segundo ponto nesse texto que nós percebemos é que Deus cumpriu a promessa. Deus prometeu para Abraão que ele faria um povo. Deus prometeu para os patriarcas que eles constituiriam um povo. Aí então já estava um longo tempo lá naquele Egito, já estava um longo tempo como escravos, e talvez a esperança de muitos já estivesse calada, talvez a esperança de muitos já não era mais a mesma, mas a promessa de Deus ainda estava de pé. E eu fico pensando também, quando eles saíram do Egito, com certeza pensou assim, agora nós estamos livres, agora nós vamos para a terra prometida. Com certeza muitos pensaram que assim, não, a gente vai caminhar logo ali e vai chegar. A gente brinca, né? Logo ali de Mineiro. É logo ali, você anda um dia inteiro, não chegou no ali ainda. É logo ali de Mineiro, a gente brinca. Mas o Deus não foi um logo ali de Mineiro. Deus tinha um tempo preparado para aquele povo caminhar naquele deserto, no meio da dificuldade, para o povo. Deus estava preparando um povo para ser seu. Deus tinha que purificar uma nação que muito tempo já estava longe dele. Deus tem que escrever a lei de uma forma esmiuçada. Você já leu Lamentações? Lamentações não, Eclesiastes? Já leu Números? Você viu como que é esmiuçado aquelas leis? Porque Deus ensinou nos mínimos detalhes para o povo. Mas talvez eles estivessem pensando que ia ser curto. E Deus, já conhecendo a sua criatura, já falou assim, guarda esse dia. Deus sabia o tempo que haveria de demorar. Guarda esse dia. Quantas vezes nós achamos que vai ser fácil, vai ser curto, um curto período. Logo vai acontecer. Eu fico olhando quando temos um novo convertido. E a gente tem que orar mais pelos novos convertidos, por quem é recém na fé. Porque ao mesmo tempo que ele está num fervor, querendo falar de Jesus para todo mundo, querendo que todo mundo entenda aquilo que ele aprendeu, e que todo mundo entenda que Jesus Cristo salva, que transforma. Ao mesmo tempo vai chegando aqueles dias mais difíceis. Vai chegando o dia que nem tudo é felicidade. Aquela alegria, aquela satisfação no momento da conversão, parece que vai se esfriando e agora as coisas vão acontecendo e vai apagando aquela obra tremenda que até então ele agradecia que Deus fez. E vai se apagando aquela chama que ardia, vai virando uma velhinha só acesa, uma lamparina. É por isso que Deus chama a atenção para a gente lembrar daquilo que Ele faz. Lembrarmos de quem Ele é. Lembrar do que Ele faz. Sempre ter
em nossa mente que a capacidade de esquecer vai ser sempre maior do que a capacidade de guardar aquilo que Deus fez. Dias difíceis chegarão, mas mesmo que estejam difíceis, ainda assim estaremos debaixo da santa vontade de Deus, da sua misericórdia, do seu amor, da sua provisão. Nós somos convidados a lembrar o que Deus fez. O Thanksgiving é todos os dias. O dia de ação de graça é todo dia, lembrar daquilo que Deus fez. Porque se nós começamos a olhar mais para as coisas terrenas, a gente vai olhando menos para as coisas celestiais, para aquilo que Deus já fez. E aí a propensão é murmurar mais do que agradecer mais. E a nossa oração deve ser sempre primeiro de gratidão. Agradecer o que Deus fez. Lutar contra a nossa tendência de esquecer e voltar sempre os olhos para o Senhor. Deus chama atenção para lembrar daquilo que Deus fez. Ele promete e Ele cumpre. Os primogênitos foram mortos para que a promessa de Deus fosse cumprida. Jesus Cristo, primogênito do Pai, foi morto para que a promessa fosse cumprida, para que o dia do resgate acontecesse. Os primogênitos morreram para que a glória de Deus fosse manifestada. Quanta tristeza naquele dia. Quanto choro houve naquele dia. Quantas mães desesperadas pensando por que eu não acreditei no povo hebreu, por que eu não passei o sangue, era só passar um sangue na porta e comer um carneiro, eu não fiz isso, agora eu perdi meu filho. E muitos pensando assim, olha só que Deus é esse. É esse Deus que nós servimos. Um Deus que nós não conseguimos compreender de uma forma completa, mas aquilo que Ele revelou para nós é suficiente. Aquilo que Ele revelou para nós é suficiente para nós agradecermos, porque o que Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Ele prometeu que Ele nos resgataria, e assim Ele fez, mandou o seu primogênito, Jesus Cristo, para morrer por nós. Os primogênitos morreram no Egito para que a glória de Deus fosse manifestada e o poder dele fosse manifestado ali. Lendo um comentário do teólogo e missionário chamado Moody, ele diz assim: assim como o Egito foi ferido por Deus nas pessoas dos primogênitos, Israel foi consagrado a Deus em seus primogênitos. Essa consagração acontece pelo Senhor, porque o Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. E o terceiro ponto que nós percebemos nesse texto é: o Senhor com forte mão os tirou do Egito. Deus tinha prometido, Deus estava cumprindo. O versículo 15 diz assim: pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre. E é interessante porque um pouquinho antes, vem mais um ponto que era para lembrar. Quando teus filhos perguntarem: por que nós estamos comendo isso, pai? Por que o Senhor fez esse cordeiro? Criança tem essa capacidade de perguntar, né? Por que, pai? Por que a gente está comendo isso? Por quê? Porque tem a fase do porquê, né? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Tem uma sobrinha minha, né? Sobrinha de coração, ela na verdade é filha da minha prima, e ela tá nessa fase do porquê, né? E aí eu comecei a perguntar para ela: mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Daí ela se irritou. Não, tio, não pode ficar perguntando. Por quê? As crianças vão perguntar o porquê, e os pais vão responder o porquê. Por que Deus fez isso? Para que a glória dele fosse manifestada. Cada vez que o pai contasse para o filho, ele também estaria lembrando o que Deus fez. Mais uma vez nós somos chamados a atenção para lembrar daquilo que Deus faz. O Senhor com forte mão, a ira de Deus foi manifestada naquele povo, para que aquele povo engrandecesse e conhecesse quem era Deus. A ira de Deus foi manifestada em Jesus Cristo, porque Ele castigou em Jesus o preço dos nossos pecados. Aquilo que Jesus sofreu na cruz era para nós ter sofrido. Que é um motivo de gratidão maior que esse? Nós não fizemos nada, Deus fez tudo. Deus fez tudo. Nós somos chamados a atenção a agradecer. Tempos difíceis virão, tempos difíceis passarão. Tempo difícil nós estamos passando. 2020 está sendo um ano dificílimo, né? Já tem vários memes e tudo mais sobre isso, brincando do quanto que esse ano está sendo difícil. Está difícil, gente. Mas o Senhor deixou de nos abençoar? O Senhor deixou de cumprir a promessa dele até aqui? Pelo contrário. A cada dia uma
possibilidade de nós reconhecermos o cuidado do Senhor, de nós lembrarmos aquilo que Deus fez. Com mão forte o Senhor castigou o Egito. Talvez com mão forte o Senhor está permitindo que esse vírus se espalhe, castigue o povo, mas é sempre, todas as coisas é para a glória de Deus. E nós somos chamados a atenção a perceber isso, a perceber o quanto nós precisamos do Senhor, o quanto o Senhor já tem nos atendido, o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor é santo, e lembrar também que o Senhor é um Deus irado, e que Ele não se acomoda com o pecado, e que Ele chama os seus para ser santo. E quando o pecado toma conta do nosso coração, nós vamos deixar de agradecer ao Senhor, porque o pecado nos afasta do Senhor. Nós somos chamados a atenção, vamos agradecer. O dia de ação de graça não é um dia para comprar as coisas baratas. O dia de ação de graça é dia de render graças ao Senhor. Eu até achei interessante, no nosso boletim estava escrito assim: nada a pedir, somente agradecer. Nós somos chamados a lembrar o que Deus faz. Nos dias difíceis, lembrar do que o Senhor já fez. Nos dias fáceis, lembrar que o Senhor está abençoando para que seja um dia mais tranquilo. Sempre lembrar com gratidão do Senhor. Lembrar com gratidão do Senhor. No finalzinho do versículo 15, tem uma palavra escrita assim: eu resgato. A morte dos primogênitos apontava para Jesus. Tudo que aconteceu ali apontava para a obra do Senhor. E a palavra escrita é: eu resgato. É o Senhor quem faz todas as coisas. É o Senhor quem nos resgatou. É o Senhor que nos constituiu um povo. É o Senhor que nos conduz quando caminhamos pelos desertos da vida. É o Senhor que nos conduz quando chegamos na terra prometida, então provamos daquilo que o Senhor tinha separado, a terra que emana leite e mel. Todo tempo Deus é bom. Todo tempo nós somos chamados a lembrar de ser gratos ao Senhor. Agradecer ao Senhor todo o tempo. A começar pela vida eterna que Ele nos concede. A começar pela Páscoa. Pela passagem da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. E que Deus nos abençoe. Que possamos provar do Senhor cada dia mais e mais. Lembrar daquilo que o Senhor tem feito. Agradecer, celebrar por tudo o que o Senhor tem nos abençoado, a começar pela salvação. Ser grato a começar pela vida eterna que Ele nos concede a partir de Jesus Cristo. Toda a obra o Senhor é quem fez. O Senhor nos providenciou tudo que era necessário. Só nos cabe agradecer, ter um coração agradecido e continuar celebrando a vida no Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos a Tua santa palavra. Nós agradecemos, ó Deus, esse chamado que o Senhor faz para sermos gratos a Ti. Sabemos, ó Deus, a capacidade que temos de esquecer, a capacidade de murmuração, de deixar de lado, ó Deus, aquilo que é perfeito do Senhor para nós, ó Deus, e olharmos coisas que não é aquilo que o Senhor nos preparou. Queremos pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito Santo esteja em nós sempre nos chamando a atenção para sermos gratos ao Senhor, não apenas em um dia do ano, não apenas, ó Deus, em uma data marcada no calendário, mas todos os dias, que a nossa vida seja de gratidão ao Senhor. Que possamos, ó Deus, estar sempre contentes no Senhor, alegres, esperançosos no Senhor, lembrando, ó Deus, dos dias difíceis que o Senhor, ó Deus, estava conosco e que nós passamos. Lembrar também dos dias fáceis, onde o Senhor também assim nos abençoou. Ó Deus, que nosso coração seja grato. Que nós possamos, ó Deus, contar todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, mesmo em meio à pandemia, ó Deus, mesmo em meio a tanto sofrimento, tantas coisas acontecendo, o Senhor tem sido conosco. A Tua glória tem se manifestado no meio do Teu povo. O Senhor é santo e exige santidade dos seus, que nós possamos caminhar olhando para essa santidade, caminhar olhando para Ti, Senhor, e lembrar sempre do que o Senhor tem feito. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós e nos abençoa em nome de Jesus. Amém.